Em uma semana, duas histórias completamente diferentes disputaram espaço nas manchetes brasileiras. Uma delas envolvia o filho do presidente, uma movimentação bancária e uma narrativa armada tijolo por tijolo ao longo de meses. A outra envolvia o deputado federal mais popular do país, um jatinho executivo, um banqueiro preso por fraudes bilionárias e uma ligação que ninguém consegue explicar direito. Mas adivinhe qual das duas virou manchete em praticamente todos os veículos do país. E adivinhe qual delas quase não saiu em lugar nenhum. Essa pergunta toca num padrão que se repete há anos, a forma como a imprensa brasileira decide o que é escândalo e o que é ruído. E quando você entender esse padrão, a semana que acabamos de viver vai fazer muito mais sentido. A CPMI do INSS, aquela comissão criada para investigar um dos maiores esquemas de fraude contra aposentados da história do Brasil, virou palco de uma manobra que levantou sobrancelhas em boa parte do mundo jurídico. No dia 26 de fevereiro, a comissão votou a favor da quebra do sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Mas a votação foi feita em bloco, junto com outros 86 requerimentos, numa sessão tumultuada que terminou em bate-boca e quase vias de fato entre parlamentares. A base governista argumentou que o resultado foi proclamado de forma irregular. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, manteve a decisão. O STF então foi acionado. E aí começou o teatro. Poucos dias depois, o ministro Flávio Dino suspendeu a quebra de sigilo aprovada pela CPMI, entendendo que a votação em bloco, sem análise individualizada de cada requerimento, era juridicamente problemática. Mas atenção, isso não cancelou a quebra de sigilo que a PF já tinha, autorizada pelo ministro André Mendonça meses antes. O que a decisão de Dino fez foi anular a manobra parlamentar. A investigação da Polícia Federal seguiu intacta. E foi exatamente aí que os dados vieram à tona. Não pela CPMI, mas pelos sigilos que a PF já detinha. E o que eles mostraram não era o que a oposição precisava mostrar. Quando os extratos chegaram às mãos dos parlamentares e inevitavelmente da imprensa, o número que saiu em todas as manchetes foi esse: 19,5 milhões de reais. Lulinha teria movimentado 19,5 milhões de reais entre janeiro de 2022 e janeiro de 2026. 4 anos, 51 meses se você quiser ser mais preciso. A manchete espalhou rápido e o número começou a circular nas redes sociais da forma como números sempre circulam sem contexto, como se fossem a conclusão da história, e não o começo dela. Mas contexto importa, e o contexto aqui muda tudo. Primeiro, o que significa movimentação? Movimentação bancária é a soma de tudo que entrou e tudo que saiu de uma conta. Se você ganha R$ 5.000 por mês e gasta R$ 5.000 por mês, você movimentou R$ 10.000 naquele mês. Não ganhou R$ 10.000, movimentou. Entrou, saiu. Entrou, saiu. Qualquer transferência, qualquer pagamento de boleto, qualquer Pix que você mandou e recebeu, entra na conta da movimentação. Agora, imagine alguém que tem empresa, funcionários, fornecedores, contratos, resgates de fundo de investimento, transferências entre contas próprias. A movimentação explode. Segundo, os próprios dados disponíveis mostram que, desse total de 19,5 milhões de reais, 9,77 milhões de reais foram créditos e 9,75 milhões de reais foram débitos, ou seja, entrou e saiu praticamente o mesmo valor. Não é uma acumulação extraordinária, é o giro normal de alguém que tem negócios funcionando. A maior parte das entradas veio de resgates de fundos de investimento, que sozinhos somaram 4,4 milhões de reais no período. Isso é alguém movendo dinheiro entre aplicações próprias, não recebendo mesada de operador de fraude. Terceiro, e mais importante, a PF analisou esses dados. A PF, a mesma que investigou o esquema do INSS, a mesma que prendeu o careca do INSS, a mesma que tem acesso a todos esses extratos, não encontrou nenhuma ligação entre Lulinha e o esquema de fraude em benefícios previdenciários. Nenhuma. A suspeita central que motivou a investigação era de que mensagens no celular do careca do INSS fariam referência a repasses de ao menos R$ 300.000 ao filho do rapaz, numa suposta alusão a Lulinha.
Depois de examinar todos os extratos, de todas as contas, de todas as empresas do empresário, por um período de 4 anos e 3 meses, a PF não confirmou essa conexão. A defesa de Lulinha foi direta. As fontes de renda são legais e legítimas. Empresas como LLF Tech Participações e G4 Entretenimento e Tecnologia. Rendimentos de aplicações financeiras, transferências do próprio pai, que a defesa explica como adiantamento de herança, devolução de custos de um período em que Lula esteve preso, ou empréstimo a uma empresa na qual Lulinha detém cotas. Tudo declarado ao fisco, tudo registrado. A manchete que deveria ter saído era essa: PF analisa extratos de Lulinha e não encontra ligação com fraude no INSS. Essa manchete não saiu em lugar nenhum. Mas vamos falar sobre isso na próxima parte, porque o que saiu no lugar revela muito mais do que parece. Existe uma diferença fundamental entre informar e insinuar. Informar é dizer o que aconteceu, com contexto suficiente para que a pessoa entenda o significado do fato. Insinuar é soltar um número sem contexto, deixar que a mente do leitor preencha os espaços em branco, e depois dizer que você apenas reportou os fatos. A manchete "Filho de Lula movimentou 19 milhões de reais em 4 anos" é tecnicamente verdadeira. Mas tecnicamente verdadeira não é a mesma coisa que honesta, porque qualquer pessoa que leia essa manchete sem contexto vai associar o número à riqueza ilícita, a esquema, à corrupção. É para isso que a manchete foi construída. E o que torna tudo isso mais grave é de onde essa manchete veio. Não veio só de veículos declaradamente bolsonaristas. Veio também de portais que se apresentam como progressistas, como de esquerda. A mesma narrativa, o mesmo enquadramento, o mesmo número solto, sem contexto. E quem fez isso sabe exatamente o que está fazendo, porque sabe que 99% das pessoas leem apenas o título. Esse é o novo método. Não é mais o bolsonarismo produzindo desinformação nas suas próprias páginas. É a imprensa estabelecida produzindo manchetes que servem à narrativa bolsonarista. E o bolsonarismo simplesmente amplificando. A fake news nasce em redação, com credibilidade, com alcance, com o peso do jornalismo profissional. É muito mais eficiente do que qualquer grupo de WhatsApp. Enquanto isso, a história real, a de que a PF não encontrou o que a oposição esperava encontrar, ficou enterrada nos últimos parágrafos de algumas matérias ou simplesmente não foi publicada. O coordenador do governo na CPMI, Paulo Pimenta, chegou a dizer publicamente que os extratos desmontaram a narrativa da oposição sobre a suposta mesada do Careca, mas isso também não virou manchete. E tem mais um detalhe que precisa ser dito. Os extratos de Lulinha vazaram para a imprensa no mesmo dia em que foram recebidos pela CPMI. No mesmo dia. A defesa do empresário denunciou o vazamento como crime grave e comunicou às autoridades competentes, porque isso não é só uma falha de segurança, é uma estratégia. Você quebra o sigilo de alguém, você vaza os dados antes que qualquer análise seja feita e você deixa a imprensa construir a narrativa, sem contexto, sem contraditório, sem tempo para que a outra parte se pronuncie. Mas enquanto toda essa operação estava em andamento contra Lulinha, algo muito mais concreto estava emergindo do celular de um banqueiro preso. E esse algo apontava numa direção completamente diferente. No dia 3 de março de 2026, o jornal O Globo publicou uma reportagem que deveria ter varrido todas as outras da pauta. A informação era simples e verificável. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, um dos políticos mais populares do Brasil e pré-candidato à presidência em 2026, utilizou durante 10 dias, de 20 a 28 de outubro de 2022, um jato executivo Embraer 505 Phenom 300 ligado a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. 10 dias. Todas as capitais do Nordeste, Brasília, cidades do interior de Minas Gerais, tudo para fazer campanha pelo então presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. A caravana se chamava Juventude pelo Brasil. O pastor Guilherme Batista, da Igreja Batista da Lagoinha, estava junto. Os percursos não são suposição, foram confirmados pela análise dos sinais do transponder da aeronave, monitorados por ferramentas disponíveis online. A foto,
Nicolas aparece em frente ao avião ao lado do pastor Guilherme Batista, da esposa dele, Mariel Batista, e de uma influenciadora religiosa, numa publicação nas redes sociais do dia 25 de outubro de 2022. Não tem como dizer que a viagem não aconteceu. Quando confrontado, Nicolas confirmou as viagens, mas disse que não sabia que o avião pertencia a Daniel Vorcaro. Disse que viajou a convite do pastor Guilherme Batista. Disse que não tratou da logística da caravana. E disse, numa declaração que chamou a atenção, que mesmo que soubesse que o banqueiro era o dono do jato naquela ocasião, não existia qualquer elemento que indicasse situação irregular ou que justificasse questionamento. Essa última frase merece ser repetida. Em 2022, Vorcaro já era um banqueiro com um histórico controverso à frente do Banco Master. As suspeitas sobre as práticas do banco já circulavam em determinados círculos do mercado financeiro. Dizer que não havia elementos é uma afirmação muito ampla. A empresa proprietária registrada do avião, Prime U, entrou em campo para dizer que Vorcaro não era proprietário da aeronave. Apenas tinha participação minoritária na empresa, e essa participação foi encerrada em setembro de 2025. Ou seja, em outubro de 2022, quando Nicolas viajou no jato, Vorcaro ainda estava na sociedade. A empresa diz que o avião operava como táxi aéreo regular. Isso pode ser verdade, mas também levanta a questão óbvia. Quem pagou pelos fretamentos? O uso do avião foi declarado à Justiça Eleitoral como gasto de campanha? A resposta para a segunda pergunta é não. Nenhum registro de uso de aeronave ligada a Vorcaro aparece na prestação de contas de Nicolas Ferreira ao TSE referente às eleições de 2022. E isso, segundo especialistas em direito eleitoral, pode configurar Caixa 2. Nicolas podia alegar desconhecimento sobre o dono do avião. É uma versão que, sozinha, seria difícil de refutar. Você viajou num avião que não era seu, a convite de um pastor, numa caravana organizada pela igreja. Você não sabe quem é o dono de cada avião em que você pisa. Até dá para imaginar essa defesa funcionando. Mas aí os dados do celular de Vorcaro chegaram à CPMI do INSS e a versão começou a apresentar rachaduras. A Polícia Federal extraiu do aparelho do banqueiro uma lista de contatos que inclui parlamentares e pessoas ligadas ao meio político. E entre esses contatos aparece o nome de Nicolas Ferreira. Até aqui você poderia dizer: bom, muita gente tem o contato de Nicolas, ele é um dos políticos mais conhecidos do Brasil. Mas tem mais. Segundo o Intercept Brasil, que teve acesso aos documentos enviados pela PF à CPMI, o celular de Vorcaro também continha o número de Pablo Almeida, identificado na agenda do banqueiro como Pablo Almeida Assessor Nicolas. Pablo Almeida é o vereador do PL que foi eleito em 2024 como o mais votado de Belo Horizonte, com apoio direto e declarado de Nicolas. Os dois eram sócios na empresa Destra Cursos Ltda, uma plataforma de cursos online, entre abril de 2023 e julho de 2024. E tem o detalhe que muda o peso de tudo isso. Os dados do celular mostram que Vorcaro atualizou o contato de Pablo Almeida logo após as eleições de 2022. Após Nicolas ser eleito deputado federal, ele era vereador até então, o banqueiro foi lá e atualizou o número do assessor. Por que isso importa? Porque quando você atualiza o contato de alguém, é porque você vai usar aquele contato. Você não atualiza número de telefone por hobby. Você atualiza porque precisa manter a comunicação. E manter a comunicação com o assessor do deputado federal mais votado do Brasil, logo após a eleição dele, é uma coisa muito diferente de simplesmente ter o número de um vereador na agenda. Nicolas respondeu aos questionamentos dizendo que nunca apertou a mão de Vorcaro, nunca esteve com ele, não tem nenhum tipo de negócio com ele ou com o Master. Pode ser verdade, mas a questão não é necessariamente se os dois se encontraram pessoalmente. É sobre o nível de proximidade entre o círculo imediato do deputado e um banqueiro que hoje está preso numa penitenciária federal de segurança máxima, por fraudes que podem chegar a 47 bilhões de reais. Existe um personagem nessa história que quase não aparece nas manchetes, mas que é o ponto de conexão entre muitos dos fios soltos: a Igreja Batista da Lagoinha. Vamos montar o quadro. Daniel Vorcaro, o banqueiro do Banco Master, tem ligações documentadas com a Lagoinha.
Relatos indicam que o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, é pastor influente dentro da estrutura da Igreja Batista da Lagoinha. Em 2022, segundo revelações feitas pelo próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, Zettel depositou 3 milhões de reais diretamente na conta de Jair Bolsonaro. Outros 2 milhões foram para a campanha de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. São valores de campanha que envolvem diretamente a estrutura familiar do principal investigado do escândalo do Banco Master. Agora coloca na equação o pastor Guilherme Batista, também da Lagoinha, que organizou a caravana Juventude pelo Brasil em outubro de 2022. Foi ele quem convidou Nicolas para as viagens. Foi ele quem também viajou no jatinho junto com o deputado. E a pergunta que ninguém faz com a devida insistência é: por que uma igreja está gastando esse tipo de recurso, avião executivo, combustível, equipe de bordo, logística para 10 dias, para fazer campanha eleitoral para um candidato a deputado federal, por mais popular que ele fosse? Porque quando a caravana começou, em outubro de 2022, Nicolas ainda era vereador de Belo Horizonte, recém-eleito deputado, mas sem ter tomado posse, sem poder institucional. E ainda assim, uma estrutura que envolve avião executivo, pastores e uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil foi mobilizada para levá-lo por 10 dias a capitais do Nordeste fazendo campanha para Bolsonaro. A pergunta natural é: qual era o interesse? Especulações circulam sobre possíveis contrapartidas futuras, especialmente considerando que o Banco Master passou os anos seguintes tentando viabilizar a compra de seu portfólio pelo BRB, o Banco Público do Distrito Federal, numa operação que a PF investiga e que poderia ter envolvido influência política de alto nível. Mas, por ora, são especulações. O que não é especulação é a teia de conexões que continua aparecendo toda vez que alguém puxa um fio. E enquanto tudo isso está à vista, a imprensa trata a relação entre Nicolas, a Lagoinha e Vorcaro como se fosse uma coincidência desconfortável, não como uma questão que exige resposta. A revelação sobre o jatinho desencadeou uma série de movimentos jurídicos que, somados, representam o maior desafio que Nicolas Ferreira já enfrentou na sua carreira política. E a palavra que mais aparece nos documentos protocolados por parlamentares e advogados é uma só: cassação. A deputada Sâmia Bonfim protocolou ofício no STF pedindo a oitiva de Nicolas no inquérito que investiga o Banco Master. Os deputados Rogério Correia e Lindbergh Farias acionaram o TSE por suspeita de Caixa 2. O argumento é direto: o uso do avião não foi declarado na prestação de contas ao TSE e representou uma vantagem econômica relevante para a campanha, o que pode levar à cassação do mandato. O vereador Pedro Rousseff acionou a PGR no mesmo sentido. Correia também pediu na CPMI a convocação de Nicolas e a quebra de seu sigilo bancário e fiscal, além do pastor Guilherme Batista. Nicolas respondeu a tudo isso do jeito que costuma responder. Chamou de narrativa da esquerda, comparou com situações hipotéticas envolvendo contratos de advogados do Banco Master com ministros do STF e perguntou retoricamente como poderia ser responsável por crimes que outra pessoa viria a cometer no futuro. O PL saiu em defesa do parlamentar. Em nota, o partido afirmou que Nicolas sempre atuou com clareza e compromisso com o Brasil e, curiosamente, aproveitou para defender uma delação premiada do próprio Vorcaro, o que, se acontecer, pode abrir uma caixa de surpresas que o partido talvez não queira ver aberta. Por enquanto, as investigações estão em andamento. A cassação não é automática nem imediata. O processo no TSE, se avançar, leva tempo. Mas o simples fato de que o nome de Nicolas Ferreira agora está formalmente associado a inquéritos, requerimentos e acionamentos judiciais muda o cenário político para o candidato que mais apostas tinha para 2026. Tudo que você viu aqui, o caso Lulinha, o jatinho de Nicolas, as manchetes que saíram e as que não saíram, faz parte de algo maior que uma semana de notícias. Faz parte da disputa pela narrativa de 2026. E essa disputa já está em andamento há meses. O padrão funciona assim. Quando um fato desfavorável envolve alguém da esquerda, ele vira manchete principal, fica dias em rotação, recebe editoriais, recebe vídeos, recebe análises. O número sai sem contexto, a manchete fica, e a impressão permanece mesmo depois que a investigação concluiu o oposto do que foi insinuado. O caso Lulinha é um exemplo perfeito. A PF não encontrou o que a oposição precisava.
Mas a manchete 19 milhões ficou. Quando um fato desfavorável envolve a direita, o tratamento é diferente. A notícia do jatinho de Nicolas saiu no O Globo numa terça-feira e levou dias para ser abordada com a mesma intensidade que o caso Lulinha recebeu em horas. Não saiu editorial na Folha sobre o que significa um futuro presidente da República ter o assessor registrado na agenda de um banqueiro preso por fraudes bilionárias. Não saiu análise sobre o padrão de financiamento que envolve a Igreja da Lagoinha e campanhas bolsonaristas. Isso não é acidente, é escolha editorial. E escolha editorial, quando sistemática e direcionada, tem um nome. O que muda agora é que o campo de resposta ficou mais organizado. A esquerda digital aprendeu nos últimos anos a identificar esse padrão e nomeá-lo em tempo real. Cada manchete enganosa sobre Lulinha encontrou contranarrativa. Cada dado sobre Nicolas e Vorcaro encontrou amplificação em espaços que a imprensa tradicional não controla. E quando a contranarrativa chega rápido, a desinformação tem prazo de validade muito mais curto. Mas o quadro geral permanece claro. Enquanto Lulinha foi inocentado pela própria investigação que a oposição pediu, Nicolas Ferreira tem o nome do seu assessor no celular de um banqueiro preso. Tem 10 dias de voos numa aeronave desse mesmo banqueiro não declarados à Justiça Eleitoral. E tem uma série de conexões envolvendo uma igreja que movimentou milhões em doações para candidatos bolsonaristas. Nenhuma dessas informações foi produzida pela esquerda. Todas vieram de investigações da Polícia Federal, de reportagens do O Globo, de documentos enviados à CPMI do INSS. Os fatos estão postos. A questão é quem vai ter a coragem de ir portá-los com a mesma intensidade que se reporta a movimentação bancária de quem não foi indiciado por nada. A guerra eleitoral de 2026 já começou, e o campo de batalha não é a urna, ainda. O campo de batalha é o que você acredita que é verdade antes de chegar lá.